A paz seja convosco, apóstolo Ivan Rodrigues, estou trazendo aqui uma palavra de Deus para o seu coração e para a nossa vida neste momento tão difícil que o mundo está enfrentando. Amém? Você que está no Facebook me acompanhando e você que está no YouTube, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, sua casa. Eu quero falar hoje um tema muito interessante que levou o povo judeu a se aproximar de Deus. Tem coisas que acontecem na nossa vida que não é para a gente desanimar, que não é para a gente desistir, não, de maneira nenhuma. Tem coisas que acontecem na nossa vida que é para nos aproximar da nossa família, nos aproximar de Deus, ter um particular conosco mesmo, nos conhecer melhor, saber qual é o nível da nossa fé, que nós podemos utilizá-la. Cada um de nós temos um nível da nossa fé. Infelizmente, algumas pessoas têm uma fé pequena, uma fé que desagrada a Deus. Não agrada a Deus, ela desagrada a Deus. É uma fé que ela acredita em Deus, mas nos momentos difíceis ela não consegue colocar em prática esta fé. Esse tipo de fé é rejeitado por Deus. Deus não se agrada. Deus ele se agrada daquela fé que nós chamamos de fé inabalável, que nada lhe abala, muito pelo contrário, faz com que a gente fique forte. E nós estamos vivendo aí uma época de pandemia, uma época de quarentena, uma época em que Deus está derramando a taça, né, da ira de Deus, uma época que Deus está abrindo os selos do Apocalipse, uma época de reflexão, uma época da gente pensar, uma época da gente orar, uma época da gente buscar mais a Deus, uma época da gente se aproximar mais do Criador. O que eu acho interessante é que Deus, ele sempre quis se aproximar do povo. Deus ele não é um Deus distante. A palavra de Deus diz que ele é um Deus presente. Deus é um Deus presente. É o Deus conosco, aquele que está presente conosco. E no povo de Israel, no Antigo Testamento, Deus ele sempre quis se aproximar do povo, quis conversar com o povo, quis viver no meio do povo, né? E o povo se afastava de Deus. Parece que o povo não queria a presença de Deus. E isso foi anos e anos, não foi só um ano, 2, 10, não. Isso foi anos e anos, o povo se afastando de Deus, né? Nossa irmã Iva já está assistindo aí, né? Já curtiu o vídeo, Deus te abençoe. O povo se afastando de Deus. Deus tentando se aproximar e o povo se afastando. O povo rejeitando, né? Então Deus ele permitia que uma nação viesse, desse um corretivo no povo de Israel para que o povo de Israel voltasse para Deus. Por alguns momentos o povo até voltava, mas depois voltavam a se afastar de Deus novamente, criar bezerro de ouro e adorar a imagem. Então, meus irmãos, Deus ele sempre chamou atenção, sempre. Quando Adão e Eva pecou, veja bem, vou voltar lá atrás, 5.000 anos atrás ou mais. Quando Adão e Eva pecou, antes deles pecar, observe que Deus já tinha avisado. Se vocês comerem da árvore, morrerão. Foi avisado. Mas eles pecaram. Eles preferiram desobedecer a Deus. E através do pecado se afastaram de Deus, foram para longe de Deus, como nós estamos hoje.
O ser humano está longe de Deus. Deus sempre avisou. Quando Deus ia fazer algo, Deus enviava os profetas. Chegava perante o rei, perante a nação e dizia: Deus vai fazer isso e aquilo e aquilo e aquilo. Sempre avisando. Mas o povo sempre voltado para a carnalidade, né? Deus usou Noé para falar com o povo: vou destruir a terra, vou mandar chuva, né? Mas o povo: não, aqui não chove, nunca choveu, Noé, você é louco. E Noé, você tá muito velho, não, larga a mão, vai chover, Deus vai destruir. Não obedeceram. A palavra de Deus diz que eles casavam, davam em casamento, faziam festa, orgias, matavam-se uns aos outros, mas não ouviram o pregador antigo chamado Noé. Deus sempre alertando, sempre alertando. Deus enviou Moisés. Moisés falou com o povo de Israel durante 430 anos escravo. Deus tirou o povo, caminhou pelo deserto, morreu a maioria e eles continuaram do mesmo jeito. Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante, que se você perguntar para qualquer judeu, qual foi o período pior da história de Israel, o judeu vai dizer: o período do cativeiro babilônico, que durou 70 anos de prisão, e foi profetizado pelo profeta Jeremias no ano 530 a 700 mais ou menos antes de Cristo. Jeremias, conhecido como profeta chorão, veio ser escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe, mas ele veio profetizar e ser profeta aos 25 anos de idade. Quando Jeremias tem 25 anos de idade, o Senhor Deus chama ele para pregar, para profetizar. E o mais doído é que Jeremias profetizou os 70 anos de cativeiro, que o seu povo seria levado cativo, que Deus ia permitir uma nação vir de longe, levar todo mundo preso e ficar 70 anos preso, servindo como escravo da Babilônia. Você imagina, irmãos? Eu sei que você tem sua família, tem seus irmãos, filhos. Você imagina você ver alguém prender alguém da sua família, levar abaixo de chicote, abaixo de coice, de soco, para um lugar distante, sem saber quando vai voltar e se vai voltar. A dor, a tristeza, a angústia, para aqueles que ficaram, que eram as mulheres. As mulheres não foram. Quem foi os homens e as crianças de 4 anos para cima do sexo masculino. Quem era do sexo feminino ficou. Quem era do sexo masculino foi tudo levado embora. O desespero das mães que ficaram foi muito grande, porque levou o esposo e levou os filhos. Muitas delas gemiam e choravam na beira de um rio, né? Lavando roupa, fazendo comida em casa, lembrando do esposo, lembrando dos filhos que foi embora, cativeiro, e sem poder ter notícia, porque não tinha naquela época um celular para você ligar, não tinha nada que se comunicasse, não tinha um advogado para você ir lá tentar resolver. Era impossível o acesso dessas mulheres no cativeiro. E Jeremias profetizou, tanto é que Jeremias estava noivo. Veja bem, Jeremias ia casar. E Deus disse: não faça isso. E Jeremias sem entender o porquê. Por que Deus? Deus estava dizendo para Jeremias que era em vão ele fazer aquilo, porque Jeremias seria preso, Jeremias seria levado cativeiro, juntamente com os outros. E nesta mesma época viveu também o profeta Isaías. Quem foi o profeta Isaías?
foi filho de um príncipe da época. Isaías não foi preso porque era filho de um príncipe. Mas Isaías viu todo o choro das mães, todo o choro da mulherada, vamos dizer assim, que choravam pelo esposo que foi e pelos filhos que foram. E Jeremias abre a boca e profetiza dizendo: pode uma mãe esquecer o filho que nasceu, mas Deus não esquece os seus filhos. Dizendo para as mães. Uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, para que aquelas mulheres viessem a reagir, a acreditar que o Deus que levou ia trazer de volta. 70 anos determinado. Nesta mesma época também viveu um profeta chamado Daniel. Lembra de Daniel? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 4 jovens tiveram uma regalia. Por quê, pastor? Porque nesta mesma época o rei procurava jovens belos, inteligentes, cultos e que temessem a Deus. E o rei encontrou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, e com grande sabedoria. E ao invés de colocar esses 4 na prisão, numa cova, eles colocaram esses 4 jovens no palácio. Foram escravos, mas no palácio, para servir o rei. Nesta mesma época, também viveu o profeta Ezequiel. Lembra do profeta Ezequiel? O profeta Ezequiel foi levado cativo com mais de 30 anos de idade para a Babilônia e foi jogado no calabouço. Ali ele ficou preso. Como ele não podia trazer uma mensagem de esperança ao povo de Israel, não podia falar com o povo de Israel, ele foi arrebatado em sentido. O que é arrebatado em sentido? Seu corpo ficou no chão, assim como João, e o seu espírito foi tirado. Ezequiel capítulo 37. O seu espírito foi levado ao povo de Israel. E ele viu o povo de Israel, ou seja, sua nação, sua família, destruída. Todo mundo morto. As casas derrubadas, queimadas, o templo destruído, pessoas mortas, um cemitério a olho nu, né? Um cemitério a olho nu. E eu creio que Ezequiel ficou muito assustado quando viu aquilo. Porque só da gente ver um defunto a gente fica meio ressabiado. Imagina milhares de pessoas, o exército inteiro, tudo morto. E Deus falou, pode reviver? E ele disse, tu sabes, Senhor. Então profetiza, Ezequiel. Viva e eles viverão. Nesta mesma época também viveu um jovem chamado Esdra. Esdra, para quem não sabe, era um escriba. Era aquele que escrevia. Ele era, um escritor jurídico do rei da Babilônia. Porém, era judeu. Estava preso, cativeiro, mas tinha uma função de anotar, tinha uma função de escrever, tinha uma função de dar o alvará, que nós chamamos. Ele que assinava tudo, administrava tudo, chamado Esdra. Nós tivemos também, nesta mesma época, um homem chamado Neemias, preso dentro do palácio. Trabalhava para o rei como copeiro. Este Neemias, quando ficou sabendo que o povo tinha sido dizimado e que tudo estava ruína, ele mesmo se revoltou com aquilo, com a situação que estava acontecendo. Entrou como copeiro ali e saiu como governador de Israel. Você tem que entender que Deus é soberano. Deus tem o controle de tudo nas suas mãos. Tudo. Tem o controle da minha e da tua vida nas mãos. Nada acontece por acaso. Se Deus permitiu esta pandemia, este coronavírus, Deus sabe o que está fazendo, né? E é que nem no Salmo 91, nenhum mal chegará à tua tenda e nem praga alguma lhe tocará. Você tem que acreditar que você
é uma pessoa protegida por Deus. É uma pessoa que Deus está guardando a tua casa. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Com esta mensagem, com este ensinamento, que foi mais um ensinamento sobre os 70 anos da Babilônia, né? Quem viveu, onde foi, que época foi. E a palavra de Deus diz que quando passou os 70 anos, o Salmo 126 vai dizer que quando abriram os portões e eles foram soltos, eles ficaram como aqueles que sonham, não estavam acreditando naquilo que estava acontecendo. Talvez quando passar esta pandemia, quando passar esta dificuldade, esta luta, esta barreira, nós vamos dar graças a Deus e vamos dizer, meu Deus, passamos por tanto, enfrentamos tanta coisa, né? Passou quase fome, mas não desistimos. Milhares de pessoas morreram e você está vivo. Nós estamos vivos. Podemos, meu amigo, agradecer a Deus 24 horas por dia. Só de Deus ter guardado e protegido a nossa casa. Amém? O que Deus permitiu na vida do povo de Israel foi só para chamar a atenção. Foi para trazer o povo de Israel de volta para o seu berço, para o seu coração. Ali eles ficaram 70 anos, não foi 40 dias de quarentena, foi 70 anos de quarentena. 70 anos para refletir aonde errou, por que fez aquilo, por que abandonou a Deus, por que saiu da igreja, né? Por que zombou dos pastores, por que tocou nos ungidos, por que fez isso, por que fez aquilo. E assim Deus foi permitindo, está permitindo este tempo, este momento, para que nós venhamos reconciliar com Deus. Amém? Para que nós venhamos voltar-se para Deus. Buscar a Deus novamente. Acreditar nas suas promessas, acreditar que Ele é soberano, que Ele reina, que Ele governa. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa, seu trabalho, sua faculdade, sua igreja, a sua cidade, o seu país que estiver me assistindo. Que Deus vos abençoe. Acompanhe meu canal no YouTube, Apóstolo Ivan Rodrigues. Deixe seu comentário aí no Facebook, embaixo do vídeo, seu pedido de oração. E que Deus possa abençoar a tua família, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus.